Olá Brasil, chegando aqui com vocês, pessoal. Vamos dar continuidade, no caso, a oração, claro, pelo Brasil. E hoje nós vamos falar dos pilares da democracia antes, claro, de orar. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Rosa. Seja, claro, bem-vindo ao meu canal. Eu queria pedir, pessoal, para vocês assinar o canal. Isso mesmo, assine o canal e ative as notificações. Quando você dá inscrever-se, aí você vai dar também todas, Aqui eu falo sobre muitas coisas aqui, muitos assuntos importantes, tá certo, pessoal? Eu ficaria muito feliz se você assinasse o canal. Vamos para a palavra. O rei que julga os pobres conforme a verdade firmará o seu trono para sempre. Ou seja, aquele que usa a verdade, aqueles que estão em autoridades e que praticam a justiça, que agem com justiça e praticam a verdade, eles prolongam o seu reinado. No entanto, aqueles que usam de mentira, de engano, de corrupção, o seu reinado, ele tem um tempo limitadíssimo. Em primeiro lugar, pessoal, a democracia, ela possibilita, ela dá o direito, ela dá um estado de direito ao ser humano, de uma forma igualitária, ou seja, todos têm o mesmo direito perante a lei, entende? E esses direitos, eles são individuais, eles não podem ser, claro, digamos assim, não pode, por exemplo, beneficiar uns em detrimento de outros. A lei tem que ser igual. É isso que fala a Carta Magna. Então, um dos pilares da democracia é justamente esse, é dar direito a todos, entende? E ninguém pode ser condenado antes de ser julgado. E quando um governo ele condena as pessoas têm o direito garantido pela Carta Magna, que é a Constituição daquele país, de se defender, e de ter todo um embasamento jurídico ali, um arcabouço de defesa, e a pessoa é condenada sem ser julgada, ali está sendo usado o abuso de autoridade, entende? E justamente isso aí não é justo. Por quê? Porque aí está se quebrando um princípio constitucional. Quebrou-se um princípio constitucional, está justamente desrespeitando a lei, tá certo, pessoal? E ninguém está acima da lei, Ou seja, nós temos vários problemas no Brasil em relação a isso. E nós temos que orar, para que isso seja resolvido, porque o Brasil é um país democrático, ainda entre aspas, porque já existem indícios, de autoritarismo muito forte, e que ninguém, como diz o Matuto, ninguém está peitando esse autoritarismo, Então, eu acredito assim que a única saída é o Senado se posicionar, certo? E realmente entrar em defesa dos direitos humanos, dos direitos individuais, claro, dos direitos de uma forma geral, e garantir esse direito como está na Constituição. E aqueles que estão acima da Constituição, claro, o Senado ele tem que estudar uma via de mão dupla, no direito, que é justamente para coibir esse tipo de, podemos dizer, de ação ditatorial. Isso mesmo. Isso é um perigo para a democracia. E não pode ficar assim. Os senadores eles têm que tomar uma providência em relação a isso aí. Esse é o meu ponto de vista. Outro pilar da democracia, pessoal, é as eleições livres, Ou seja, nós temos o direito de escolher os nossos representantes, E no caso as leis, tem que fiscalizar, de forma correta, e não serem coniventes, claro, com qualquer vestígios, de fraude ou de atitudes que venham justamente trazer fraude, nas eleições, tá certo, pessoal? Isso seja por meio de equipamentos, sejam por meio de atitudes indevidas, enfim, ações indevidas, certo? Enfim,
o voto tem que ser um voto sadio, um voto honesto, um voto sem nenhum tipo de influência, sem nenhum tipo de imposição, sabe? E sem nenhum tipo de manipulação, sabe? Seja de quem for, seja de qualquer poder, enfim. O voto tem que ser livre, é um direito do povo. E esse direito é um direito sagrado, que não pode ser mexido. As urnas devem ser também sagradas, ninguém pode mexer, ninguém pode adulterar, ninguém pode fraudar. Isso são direitos, são pilares de uma democracia, não é? Então é muito importante que a gente entenda isso, não é? Como povo, porque muitas vezes, não vou comentar aqui não, mas eu tenho as minhas ideias formadas em relação a essa questão de urna, com certeza. Temos também um dos pilares muito importantes, é a questão da transparência, né? Para onde que o dinheiro está indo, como ele está sendo gasto, né? Com que ele está sendo gasto, não é? Enfim, isso aí também é uma questão que existe muitas falhas no Brasil, isso, não é? Não é como se diz, apropriado, não é, o nosso dinheiro tão sofrido, o nosso dinheiro, não é, tão suado, sair para se investir lá fora, quando na verdade aqui nós temos problemas de infraestrutura, temos problemas de educação, temos problemas sociais diversos, questões de violência, questões de saúde, né? Temos problemas aí na própria economia, nós temos aí a problemática do desemprego e, enfim, são muitos problemas internos, entende? Então, um governo justo é um governo que se volta para resolver os problemas de dentro de casa, entende? Para depois ver se há alguma garantia para se ajudar aqueles que estão lá fora. No entanto, a prioridade 100% praticamente é dentro de casa, tá certo, pessoal? Então, a questão da transparência, né, do orçamento público é um dos pilares da democracia, não é? Ou seja, a fiscalização, não é? Então, existem muitas falhas, né, no poder público, na questão da fiscalização, né, dessa questão orçamentária, dessa questão dos gastos públicos, dos investimentos, entende? E isso é um dos pilares que precisam ser, digamos assim, ajustados e ter uma transparência maior, entende? Um governante, ele não pode chegar assim, tomar uma decisão de investir bilhões lá fora e fica o Senado, enfim, a Câmara de Deputados não poder fazer nada. Então, tudo tem que ter um acordo, tem que ter justamente essa questão da transparência orçamentária, de gasto, de investimento e tudo mais. Um dos pilares também muito importantes, né, é a educação. A educação, ela tem que ser prioridade na nação, não é? Ou seja, não aquela educação ideológica, né? Como a gente vê, por exemplo, que tem muito no Brasil essa questão da educação teológica, não é? Os jovens, muitas vezes eles são manipulados para uma certa ideologia, não é? Eles não têm nem escolha, porque quando eles chegam e se deparam diante da universidade, principalmente pública, eles já se deparam com aquela força, com aquela ideia, com aquela ideologia, com aquela imposição, entende? E isso tolhe a liberdade, não é? Na área educacional. Isso aí, né, a questão ideológica, ela é muito forte dentro das nossas universidades, das nossas faculdades, enfim, aquela coisa toda, não é? A política, ela tem que ser saudável, né? Ou seja, você tem que ter a livre escolha para pensar. O pensamento não pode ser imposto, né? Ele tem que ser livre. A questão da igualdade, né? Ou seja, todos são iguais perante a lei, não é? Sem exceção. Mas no Brasil parece que é diferente, né? Parece não, ele se comporta de uma forma diferente, não é? Ou seja, ele dá privilégios para aqueles que têm condições financeiras, não é? Ele dá muitos privilégios para esses políticos, não é? Ou seja,
Se todos são iguais perante a lei, as leis, por que eles que têm esses privilégios? Privilégio, né? Me fugiu aqui a palavra agora, no momento, mas assim, de errar e não ser punido. Por que isso? Se a lei é para todos. Isso aí é algo que tem que ser revisto na Constituição, no direito penal, enfim, no direito civil. Isso aí está errado, tem que se consertar isso aí. Outro pilar muito importante é a questão dos direitos humanos, né? Os direitos humanos, ele tem que ser coeso, ele tem que ser usar de equidade, não é? O direito tem que ser para todos, entende? A gente vê aí essa questão dessa ideia aí, do estrupador, daquele que violenta, daquele que usurpa, daquele que rouba, daquele que, enfim, não é? Que comete esses delitos, uma ideia de que essas pessoas, enfim, são doentes, que essas pessoas têm que ser protegidas, que essas pessoas têm que ser, não é? Enfim, os direitos humanos dá mais direito ao transgressor do que aquele que sofre a transgressão, não é? Dá mais direito aos bandidos, não é, do que ao cidadão de bem, não é? Isso aí é uma coisa que tem que ser revista, porque isso aí não está correto, né? No Brasil não está correto isso. Nós temos que o Brasil é um leão adormecido, não é? Nós temos que ver essa questão, porque na verdade o que é certo, o que é errado, e pronto, é isso aí. E não tem esse negócio de direitos humanos, porque os direitos humanos, o direito tem que ser igual para todos, né? Existe a justiça para aquele que transgride, não é? Para aquele que mata, para aquele que rouba, para aquele que estupra, para aquele que, enfim, corrompe, enfim, existe a justiça. E a justiça tem que ser cumprida, não é? Mas aí o que acontece? Existe uma outra situação, não é? Que as pessoas querem isentar as pessoas de culpa, com invencionices, não é? Ou seja, é a questão, por exemplo, não, porque alguém estrupou, ele é a vítima. Então, tudo nesse país hoje é tipo assim, o que é errado é a vítima. Entende o que eu estou querendo dizer? O que cometeu o crime é a vítima. É essa ideologia que eles estão passando, não é, para a ideia que estão passando para as pessoas. Isso aí não está correto. Outro pilar da democracia é a transparência da prestação de conta. Isso mesmo. E tem que ser, os gastos têm que ser responsáveis, né? A gente observa que falta de transparência, isso mesmo, não é? Em relação aos gastos, aos investimentos, enfim, esse pilar aí é um pilar muito importante, né? Outra coisa muito importante que eu tenho observado, que tem acontecido muito choque no Brasil, é essa questão da falta de, digamos assim, na questão dos três poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. A gente vê que ali está uma balaio de gato, está um balaio de gato ali, que ninguém se entende mais, né? O poder executivo, ele hoje praticamente é quem está governando o país, não é? Na questão de abuso de lei, abuso de autoridade, não cumprimento à Constituição, não é? Estão agindo como ditadores, suprimindo os direitos individuais, prendendo sem direito à defesa ou sem direito a ser julgado. Isso tudo é abuso, né? A gente observa que isso é lamentável, certo, pessoal? Os poderes executivo, legislativo e judiciário, cada um tem a sua missão, cada um tem a sua função, mas quando eles se desequilibram, entende o que eu estou falando? Quando eles se desequilibram, a sociedade se desequilibra, tá? As coisas ficam desajustadas, porque não há um entendimento, entende? Quando há o abuso de autoridade, abuso de lei, das leis, entende?
Aí o que acontece é a injustiça. E quando há injustiça, claro, há uma, digamos assim, uma insatisfação da sociedade. A sociedade começa a criticar e os ditadores olham para aquelas pessoas que criticam e que sabem que aquilo está errado, eles olham com um olho diferente. É por isso que eles bloqueiam, sai bloqueando conta, sai bloqueando redes sociais, porque é para tolher, para impedir. Isso aí já não é mais democracia, isso aí já é caminhando para uma ditadura, entende? É caminhando para essa via aí, para essa via política aí, sabe? Justamente porque a missão deles é suprimir, tirar os direitos das pessoas, entende? Isso é terrível numa nação, num país. Isso é quebra de princípios constitucionais. Existem vários pilares na democracia. Se fosse falar aqui, eu ia tomar muito tempo, mas um dos pilares básicos da democracia é o direito de ir e vir, né? Outro direito que nós temos também é o direito à liberdade de expressão. Essa liberdade de expressão, ela pode ser escrita, pode ser falada, enfim. Ela pode ser manifesta através de artes, certo? Ou seja, do teatro, de rede social, de televisão, a liberdade de expressão. Então, que a gente vê que a liberdade de expressão no Brasil ela está sendo cerceada. Entende o que eu estou querendo dizer? É a liberdade de expressão. E a força, como vem de cima, a força, o poder vem de cima, os meios de comunicação se sujeitam. Porque é tipo assim, eles entraram no jogo, entende? Porque ou eles entram no jogo ou saem do jogo. E o que acontece é que eles decidiram entrar no jogo. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Que é para não perderem justamente essa questão. Existem muitas situações aí que influenciam, não é? É por isso que a gente vê muita questão dessa imprensa, ela está mais do lado de quem está errado. Porque ela estando do lado que está errado, ela está ganhando, entende? E a visão do Brasil, me parece que é uma visão que, na ideia da imprensa, eles acreditam que, na verdade, né, principalmente essas grandes televisões do Brasil, eles acreditam que o Brasil ele vai ser um país assim que vai ser governado por esse tipo de gente, entende? Ditador, entendeu o que eu estou querendo dizer? Que infringe as leis, porque a imprensa ela tem o poder até um certo ponto, depois aquele poder ele fica limitado, entende? Aí ela tem que tomar uma decisão, ela tem que tomar um partido, ou ela fica do lado do povo, ou ela fica do lado daquele tipo de governo, de ideologia. E geralmente a maioria prefere ficar do lado, claro, né, da ideologia e não em defesa da democracia, em defesa do povo, enfim, dos direitos individuais. Ou seja, ela fecha os olhos e baixa a cabeça, sabe? E opina a favor de, entendeu o que estou querendo dizer? Outro pilar também muito importante é a questão da educação cívica, não é? Ou seja, ensinar a criança, o adolescente e ao jovem a honrar a sua pátria, a respeitar, entende? A sua pátria, entende? E isso aí foi praticamente tirado, né? Eu fui criado, no caso, eu estudava na época, se cantava o hino nacional, se rezava o Pai Nosso, entende? Era um tempo diferente, uma geração diferente. Hoje já não existe mais isso, não é? O hino nacional foi substituído pelo funk, isso mesmo, pelas lambadas, isso mesmo, e coisas semelhantes. Aqui em Pernambuco mesmo, aqui a gente teve várias situações dessa natureza, entende? Então a gente observa que é aquela questão, né, de sentimento patriótico. Não há interesse neles de implantar esse sentimento patriótico. Não há interesse neles em implantar os valores da família. Não há interesse neles em implantar a questão ética e moral. Ah, Jesus, não é possível.
Eu estava falando aqui, pessoal, e a câmera deu um bug aqui, tá bom, pessoal? Vamos orar pelo Brasil. Senhor Jesus, nós queremos pedir pelo nosso país, Senhor. Queremos pedir pela nação brasileira. Queremos, meu Deus, pedir por justiça, pedir por equidade, por paz. Queremos pedir pelos poderes legislativo, executivo, judiciário, por aqueles que estão em eminência. Tira toda injustiça dessa nação, toda corrupção, Senhor, toda roubalheira, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, por um governo justo, te pedimos, Senhor, que haja emprego nessa nação, que haja saúde e educação, que haja, Senhor, preservação dos valores da família, que nós possamos, Senhor, viver tempos de paz, que nós possamos, Senhor, viver, Senhor, meu Deus, a bênção da prosperidade nessa nação. Eu te peço, cura a economia do Brasil, cura, Senhor, a saúde, cura, Senhor, a política que está doente, corrupta, que está vivendo, Senhor, um dos piores momentos. Senhor, tira esse confronto, Senhor, do poder dos poderes. Senhor, tira, Senhor, todo tipo de injustiça cometida contra a liberdade, contra, Senhor, as pessoas. Senhor, tira em nome de Jesus, eu te peço, meu Deus, toma conta dessa nação, toma conta desse povo, desse país, Senhor. Preserva a tua igreja, Senhor. Todos aqueles que têm projetos, Senhor, contra o teu povo, que seja, Senhor, meu Deus, anulado toda a sentença, todo projeto, Senhor, contra a tua igreja. Seja feita a tua vontade, que assim seja, no céu e na terra. Graças a Deus. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui, graças a Deus, não é? Eu vou deixar com vocês aqui o link do meu livro, tá por aqui. É aqui o meu livro Superação, tá bom? Dê uma olhadinha aqui no link aqui embaixo, viu? Esse livro é para ajudar aqui, para a gente mudar, a gente tem que mudar, eu tenho que comprar aqui uma lente, não é um bocado de coisinha aqui, viu, pessoal? Eu tenho que mudar aqui, tá bom, pessoal? Você comprando esse livro, você está ajudando o canal, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e a gente se vê.